dia a todos mais uma vez. Agora os encarnados também, né? Bom dia a todos mais uma vez. Bom dia. Realmente é muita alegria nós estarmos aqui mais uma vez reunidos nesta manhã de domingo para conversarmos um pouquinho mais sobre o Mestre Jesus. Que como nós costumamos dizer, né? Essa nossa reunião aqui de manhã, esta reunião de conversa, esta reunião de compartilhar, né? Eu digo compartilhar porque fica difícil a gente saber exatamente quem doa para quem, né? Porque todos nós simplesmente compartilhamos. Porque na verdade quem dá é só a infinita misericórdia, né? Na verdade quem nos dá é Deus. Se alguém disser assim, Alan, mas você eventualmente está dando uma palavra, né? Eu falo não, porque a minha inteligência é dada por Deus, acabou eu nessa história aí, né? Alan, mas alguém doou um alimento, mas se Deus dá a natureza, dá a semente, dá a lei que rege a agricultura, então a gente simplesmente está entregando. E se alguém disser, não, mas alguém dá a presença, a oportunidade e nos enseja o momento dessa conversa, oferece, doa sua presença, dou o momento para você, Alan, fica te suportando você falar por uns 20 minutos, 25 minutos, meia hora, então, mas o tempo também é de Deus, né? Então, diante da dificuldade de dizer quem realmente doaria para quem, talvez todo mundo doaria para todo mundo, ou talvez o único quem doaria algo para todos nós seria Deus, né? Então eu prefiro utilizar o termo compartilhar. Então todos nós estamos compartilhando aqui. Porque se alguém eventualmente disser, não, mas o Alan está ensinando, eu falo também não é verdade. Porque eu não sei se eu mais aprendo quando eu falo, ou se eventualmente eu ensino, não sei. Né? Às vezes eu acho que eu mais aprendo do que os demais que aqui estão. É por isso que quando eu falo o que eu digo, eu sou o primeiro que eu mesmo escuto o que eu digo, né? Tudo que eu falo aqui, eu sou quem mais escuta, até porque o meu ouvido está mais próximo de minha boca do que o ouvido de vocês. Então eu sou o primeiro que escuta. E por ser o primeiro que escuta, eu tento ser aquele que mais vai tentar compreender, pelo menos tento, aquilo que eu mesmo estou dizendo. Então é nesta manhã maravilhosa de domingo que nós estamos aqui a compartilhar esta conversa, né? Eventualmente compartilhar algumas doações que a casa recebe, né? Aí eu falo encontrando outra alternativa, né? Quem doa para casa. Então eventualmente, né? A casa só distribui. Os trabalhadores da casa distribuem, a doação vem de outros lugares, né? E como eu disse, quando a gente analisa um pouquinho mais, a doação vem, na verdade, de Deus. E é por isso que muitas vezes a gente resume tudo em Deus, né? A gente fala, bom, Deus de fato é tudo. Deus de fato é o amor, é a plenitude, é a força suprema, causa primária de todas as coisas. Então, quando a gente pensar que algo foi feito, antes foi feito, Deus realizou, né? Esta semana, estudando um pouquinho sobre alguns temas no campo da ciência, e estava estudando a clonagem. E discute-se muito que a ciência tem avançado na descoberta da clonagem. E aí, começando a estudar, descobri que há milhões de anos a natureza já faz a clonagem. Por exemplo, quando o rabo de uma lagartixa é cortado e ele se reproduz naturalmente. Ou seja, a clonagem que estão falando hoje, que estão tentando desenvolver, a natureza já faz há milhões de anos. Então ninguém está inventando, descobrindo nada. Apenas estão percebendo que Deus, o absoluto, já criara todas as coisas quais nós encontramos e descobrimos. Então, quando nós encontramos, inventamos, descobrimos, Deus já tinha criado, tanto que é por isso que existe. Então, é nesta manhã que nós estamos aqui, nesta conversa, nesta reflexão, a respeito do Mestre Jesus. E quando eu digo a respeito do Mestre Jesus, porque todo o nosso trabalho aqui, né, embora eu esteja falando que tudo vem de Deus,
Mas quando a gente fala Deus, fica às vezes um pouco vago, né? O que seria Deus, né? Como Deus agiria, como Ele deixaria de agir, né? Um fala uma coisa, um fala que tem que fazer caridade, que tem que ajudar, um fala que tem que jogar bomba nas pessoas, que Deus quer isso, né? Então, aí para poder a gente tentar entender o que de fato Deus nos diz, nós temos uma figura que vivenciou, digamos assim, né? Que viveu as palavras de Deus, que viveu a voz de Deus, que interpretou sem contra-argumentações essa consciência de Deus. É a figura de Jesus, o qual nós carinhosamente o chamamos de mestre dos mestres, porque embora haja tantos outros mestres que em nome de Deus também diz boas coisas, diz coisas que nos ajudam, que nos norteiam, que nos ajudam nessa nossa caminhada, mas o mestre dos mestres, em última palavra, podemos dizer é Jesus, porque todos os grandes sábios de nossa história, líderes religiosos, que disseram muitas coisas boas, às vezes eventualmente deixou de dizer algumas coisas, ou disse algumas coisas de maneira um pouquinho, às vezes, digamos, não muito clara. Agora Jesus é muito claro, Jesus é muito claro. Quando ele falava, ama o próximo, faça para o próximo aquilo que você gostaria que fosse feito para você, por exemplo, ele não se dava ao luxo de ter algo. Por quê? Porque ele não gostaria de ter e alguém não ter. Então antes ele doava para que alguém tivesse. Então ele viveu na íntegra aquilo que ele disse, né? E por que então nossa conversa, nossa reflexão? Para entender esta proposta de Jesus. Para entender que às vezes nós pensamos em Jesus e falamos de Jesus como se fosse algo que estivesse ali lá no domingo de manhã eu vou ver o que Jesus falou e tal, e depois vamos esquecer Jesus e a vida continua, bola para frente, sangue nos olhos, faca nos dentes, vamos correr atrás, o último que chegar é a mulher do sapo, né? E não, né? Vamos pensar que eventualmente, talvez, né? Eu particularmente tenho interpretado assim, que o que Jesus nos diz são coisas que nos servem o tempo todo, de domingo a domingo, não só domingo de manhã, à tarde, na quarta à noite, tanto faz, mas tudo que Jesus nos disse nos serve de parâmetro cada segundo de nossas vidas, e é exatamente a nossa percepção do que Jesus disse, e que isso nos serve a cada segundo de nossas vidas, é o que nos encaminhará para a felicidade ou não. Ou, melhor dizendo, o que fará com que nós atinjamos a felicidade mais rapidamente ou mais tardiamente. Porque a felicidade, a perfeição, a plenitude, todos nós chegaremos mais cedo ou mais tarde. Isso é um fato. Porque ninguém trava o progresso, ninguém trava a lei de evolução. A vida continua, a história nos prova isto, né? Ou seja, nós tínhamos lá os dinossauros e evoluímos, e os primeiros primatas, os primeiros hominídeos, as primeiras civilizações. Mais recentemente a gente vendo avanço em todas as áreas, ou seja, ninguém segura o progresso. Embora eu esteja observando este progresso, digamos, mais material, há também o progresso moral, porque lá no passado muitos entendiam que Deus queria que nós jogássemos as pessoas na fogueira para que assim elas fossem para o paraíso. Hoje são poucas as pessoas que entendem, porque ainda há pessoas que entendem que tem que jogar na fogueira. É que trocou-se a fogueira pela janela do avião, mas às vezes ainda existe essa interpretação de que Deus quer que as pessoas sofram. E hoje nós já temos ideias de que nós entendemos que Deus não quer o nosso sofrimento, mas o sofrimento ele se dá em virtude da nossa ignorância das leis de Deus. É o famoso bordão, amar, né?
amor ou dor. Nós temos a opção de seguirmos com a dor ou com o amor, né? Jesus fala muito isso. O que você quer? Eu tenho os dois caminhos para te mostrar, ou melhor, eu tenho o caminho do amor, mas já vou adiantar dizendo que se você não optar por esse, você vai encontrar o caminho da dor. Porque o único caminho provável que você vai aguentar, que você vai seguir em paz, é o caminho do amor. Você tem a liberdade de não seguir por este caminho, mas este é o único caminho. Se não for por ele, você vai pelo caminho da dor, tá? E é por isso que Jesus falava tanto nestes caminhos. E é por isso que nós estamos aqui falando sobre Jesus, porque, como eu disse, ele disse-nos muitas coisas que nós não entendemos muito bem, que eu não entendo muito bem. E por isso a necessidade destas reflexões, desta nossa conversa, para que assim possamos compreender melhor todas estas coisas que Jesus disse, porque todos nós sabemos que nós queremos ser felizes. Isso ninguém tem dúvida. Quem arrisca dizer aqui que quer ser infeliz? Quem deseja ser infeliz, levanta a mão. Pelo menos em sã consciência, ninguém diria que quer ser infeliz. Porque desejar ser feliz é um sentimento que já emana do todo sentimento, que já emana de Deus. Ou seja, naturalmente nós temos o desejo de caminharmos para a felicidade. E Deus, oferecendo para nós o livre-arbítrio, nos faculta a possibilidade de caminharmos para a felicidade pela estrada do amor, ou se nós não quisermos por esta estrada, caminharemos pela estrada da dor. E o legal de tudo isso é que Jesus nos dá a estrada do amor, nos apresenta esta estrada do amor, que nós chamamos de Evangelho, que são os caminhos dos quais Jesus vem nos apresentar. E o Evangelho de Jesus, então, traz em seu conteúdo cada passo, todos os passos. O Evangelho de Jesus é o roteiro da felicidade, é o mapa da felicidade. É que às vezes não parece que é o mapa da felicidade, porque muitos acabam não entendendo muito bem e de repente te mostram um mapa que você fala, mas esse mapa aí eu não vou chegar em nenhum lugar, e você deixa de lado. E aí de repente nós sentimos os impactos da dor. Isto implica que nós não optamos pela estrada do amor, pelos caminhos do amor. Mas Jesus é persistente e nos apresenta e fala-nos de diversas formas, né? A qual é resumida em faça para o próximo aquilo que nós gostaríamos que o próximo fizesse a nós. E essa máxima de Jesus, essa frase de Jesus, é uma frase que vem resumir todo o contexto de amor. Embora, como eu já disse por vezes, né, o amor ainda é muito confundido, né? O amor, né? O amor pelo time, né? O amor pelos objetos, né? Seria possível, né? Porque qual o papel dos objetos em nossas vidas? Nos servir apenas de instrumento para que consigamos caminhar, né? Para que me serve, por exemplo, um carro? Para eu amar este carro, né? Tenho um carinho com este carro, eu amo tanto que ninguém pode chegar perto dele, ninguém pode entrar nele, só eu, né? Seria esta a finalidade do carro? Aquele carro feito de aço e látex nos pneus, que são dados pela natureza, logo são dados por Deus, serviria para transportar apenas eu? Será que quando este ferro estava na natureza, este minério estava lá, essa borracha estava lá, Deus colocou ali e aquilo era para servir só para uma pessoa, né? Então, quando a gente para pensar um pouquinho, né, os objetos nos são emprestados por Deus, tanto nos é emprestado que ninguém transporta para além da vida. Quem é que conhece alguém que levou um carro depois que desencarnou? Eu ainda não conheço quem teve essa possibilidade. Aliás, eu já vi no noticiário alguém fazendo
lá no cemitério fazer um quarto com televisão, com cama de casal, criado e perfumes. Mas lá no cemitério, para colocar uma urna de madeira, com um corpo dentro que tempos depois desapareceu e ficou os ossos. Mas ninguém assistiu televisão lá, ninguém utilizou aqueles perfumes. Então os objetos não são em caráter de empréstimos, são temporariamente emprestados a nós. Então o amor é aquilo que transcende a isso. Porque quem aqui conhece alguém que ama alguém que já foi para depois desta vida? Olha como o amor transcende. Ele transporta. Tanto daqui para lá como de lá para cá. E o amor é transcendente. E esta é a proposta de Jesus. Que entendamos este amor, porque compreender este amor é compreender a estrada da felicidade da qual nós estamos aqui falando hoje. Então é por isso que com muita alegria nós estamos aqui nesta conversa, nesta reflexão, porque às vezes no dia a dia nós temos dificuldades para parar para pensar. Diante de tantas necessidades que foram criadas, a gente às vezes correndo atrás de tantas coisas, nem parando muito para pensar por que eu estou correndo, para onde que eu estou correndo, a gente acaba esquecendo estas coisas. Mas quando nós paramos para pensar, temos a clara noção de que todos nós nascemos com uma finalidade útil, de que todos nós existimos por um objetivo sublime. Todos nós existimos por conta do amor infinito de Deus para com todos nós. É por isso então que nós iremos agradecer mais uma vez esta oportunidade, agradecer a Deus, nosso Pai, que é todo poder e bondade. Pedimos que possa ser dada força àquele que passa pela provação, luz para aquele que procura a verdade. Ponde, Pai, no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso, ao culpado o arrependimento, ao espírito guia, a criança órfã que seja dado, Pai. Senhor, que vossa bondade possa se estender por toda parte, que vossa bondade e vosso infinito amor possa ser percebido e sentido por todos nós, para que desta forma possamos vivenciá-los e desta forma colaborarmos com o progresso, para que assim possamos subir até vós. Deus, permita-nos que possamos compreender a caridade e desta forma corporificá-la em nós, para que assim possamos refletir em nós a vossa imagem. Graças a Ti, Pai. Então, meus amados irmãos, esta estrada que Jesus nos oferece, que é o Evangelho, é o norte de nossa conversa aqui de todos os domingos. Tudo aqui que eu falo, em outras palavras, eu estou falando sobre o Evangelho que Jesus nos apresenta, sobre este roteiro de felicidade. E a gente vai entender que este roteiro de felicidade, este mapa da felicidade, ele tanto nos serve para nos consolar acerca de nossas dificuldades, dos desafios, o que nós às vezes chamamos de problemas. Eu digo chamamos de problemas porque às vezes aquilo que nos aparenta ser um problema é às vezes uma solução. Ou melhor, é sempre uma solução. Como assim, Alan? Os problemas é uma solução? Sim. Porque quando nós estamos diante de algo que nos causa dor, isto implica que é a lei de Deus nos dizendo carinhosamente: meu amado filho, revise teu caminho. Meu amado filho, se estás por sentir dor, é porque não estás compreendendo o caminho do amor. Revise o caminho pelo qual você está enveredando, para que o amor possa ser sentido por ti. Então a gente começa a ver que até que aquilo que nós chamamos de problemas não são senão
mecanismos do divino pedagogo. Ou seja, Deus de maneira didática, pedagógica, nos ensinando a caminhar, a crescer, a evoluir. Como um professor faz numa sala de aula. Aluno, estude. Antigamente o professor ia lá, puxava a orelha do aluno, né? Estude, menino, menina, porque se você não estudar, né, você não vai se formar, não vai ter um bom emprego, não vai ter uma profissão e vai ter dificuldade. Então, quando o professor puxava a orelha, ele não queria fazer, na verdade, aquela pessoa sofrer e sentir a dor do puxão de orelha. Ele queria que, na verdade, esta criança, este aluno, entendesse que ele precisa estudar, que era o melhor para ele. Porque senão ele teria muitos puxões de orelha no futuro, que poderiam ser 1 milhão de vezes mais doloridos do que aquele puxão de orelha que o professor estava dando. E assim o divino pedagogo faz conosco. Permite que nós estejamos diante de desafios, diante de puxões de orelha no dia a dia, para que nós revisemos o caminho do qual nós estamos enveredando. Mas se nós quisermos saber, mas Alan, qual que é este caminho? Qual que é este caminho? Você tem este caminho, Alan, para me apresentar? Bom, eu particularmente não, mas Jesus tem, e é o evangelho dele, e é ele que nós estamos conversando. Então o evangelho nos diz, eu vou ler um trechinho do evangelho, ele nos diz que os Espíritos do Senhor, que são as virtudes do universo, como um imenso exército que se movimenta, ao receber a ordem de comando, espalham-se sobre a face da terra. Semelhantes a estrelas cadentes, vêm iluminar o caminho e abrir os olhos aos cegos. Ou seja, né? Semelhantes estrelas, mensageiros de toda a parte do universo, vêm até nós como um grande exército se movimentando para iluminar-nos, para nos orientar. Eu vos digo em verdade que são chegados os tempos em que todas as coisas devem ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os que são justos. As grandes vozes do universo ressoam como o toque da trombeta e os coros dos anjos se reúnem. Homem, nós convidamos ao divino concerto. Que vossas mãos tomem o instrumento, que vossas vozes se unam e no hino sagrado se estendam e vibrem de um extremo do universo ao outro. Homens, irmãos amados, estamos juntos de vós, amai-vos também uns aos outros, e dizei do fundo de vosso coração, fazendo a vontade do Pai que está no céu. Senhor, Senhor, e estaremos caminhando rumo ao reino de Deus. Então veja o que o Evangelho vem a nos dizer. É um mapa da felicidade. E nós não damos conta deste mapa de felicidade que nós temos diante de nossas mãos. E permitimos muitas vezes o sofrimento, o alhures o tempo todo. Nem sabemos porquê. E é por isso que esta nossa reflexão acerca de Jesus e acerca do Evangelho dele, que quando eu falo de Jesus, eu não estou falando que existe um homem que a gente tem que imaginar a figura biótipa dele, o corpo, e pensar, Jesus, resolve minha vida, faz uns milagres, faça todas as coisas para mim que eu não quero fazer nada. Eu não estou falando disso. Quando eu falo de Jesus, eu estou falando que tem alguém nos dizendo, olha meu filho, meu irmão, tem um caminho da felicidade. Você não está bem? Você está sentindo, está sofrendo? Eu tenho para oferecer para você um roteiro de paz. Uma paz da qual só eu posso oferecer, que o mundo não lhe pode oferecer. Porque aquilo que o mundo intitula de paz, chama de paz, é uma paz transitória.
que não é paz, é só uma camuflagem. Parece ser paz, mas de repente passa um pouquinho de tempo, a gente vê que não é paz nenhuma. Porque quando a gente conquista algo fútil, algo que não é útil a nós, filhos de Deus, espíritos imortais, aquilo não nos satisfaz. E é com isso então que a gente começa a ficar inquietos. E estando inquietos, começamos a ter atitudes das quais nos caminhará pela estrada do sofrimento. Então Jesus vem nos oferecer essa estrada da paz, que possamos reflexionar nelas, que possamos com Jesus caminhar, não só nos domingos, não só nas manhãs, nas quartas, nos sábados, tanto faz, mas o tempo todo. Que possamos lembrar dos ensinamentos de Jesus todos os momentos de nossas vidas. E não estou falando aqui que ninguém tem que fazer uma casca, fingir que é o todo bonzinho e por dentro as coisas não fazem muita mudança. Eu estou dizendo simplesmente que todos nós precisamos reconhecer que temos defeitos, temos imperfeições, temos falhas, mas que precisamos sim trabalhá-las, que é o melhor para nós, porque nossas falhas, nossos defeitos, nossas imperfeições, é aquilo que eventualmente nos encaminha para a dor, pela estrada da dor. Então, quando a gente reconhece nossas dificuldades, as dificuldades dos nossos irmãos, daqueles que vivem com nós, que caminham conosco, e reconhecendo isso, nós buscamos fazer o melhor de nós, aí a gente simplesmente começamos a caminhar pela estrada da paz. Porque agora nós assumimos um caminho. Porque Deus não espera de nós a perfeição, tanto não espera que não nos criou perfeitos. Se Deus quisesse a gente perfeito, já tinha criado perfeito. Obviamente, isso é lógica formal. Mas porque Ele não nos criou perfeito, é assim então que Ele não nos quer perfeitos. Mas Ele criou uma lei de evolução, que diz que constantemente as coisas evoluem. E que é provado para nós que esta lei existe, como aqui eu citei, a história nos prova. Ou seja, precisamos evoluir, caminhar, crescer, aprender. Por isso nós temos um cérebro, uma mente, aprendemos, crescemos, nascemos pequenininhos, aprendemos a andar. Ou seja, o progresso é um fato em nossas vidas. Então que possamos reflexionar no Evangelho de Jesus e desta forma caminharmos. E aceitar o convite do Evangelho de Jesus, que, como é dito, nós vos convidamos ao divino concerto, a divina harmonia. Meus amados irmãos, possa o Mestre Jesus continuar nos abençoando, nos iluminando, nos orientando em mais esta manhã e no porvir. Alguém quer fazer alguma pergunta nesta nossa conversa? Que embora a conversa às vezes só eu falo, ninguém fala nada, só eu fico falando. Mas alguém quer fazer alguma pergunta, alguma observação? Eu sei que às vezes eu não consigo ser muito claro, mas isso é conta da minha imperfeição. Peço perdão para vocês, mas a gente vai caminhando junto e eu com meus erros. Eventualmente, se alguém tiver algum, eu não vou dizer que alguém tem, eu mal conheço os meus, quem dirá afirmar que os outros têm erros, Mas nós vamos caminhando junto e caminhando, então nós vamos de fato chegarmos, porque o progresso é um fato em nossas vidas. Claro, seu Zé, fique à vontade. Sumiu uma parede aí, e eu não vi essa parede. Para mim, cheguei aqui, abri a janela, fui colocar água ali, na moringa, e olhei lá na caixa. O Marcelo manda olhar lá para a cesta. Aí sem compra, aí eu cheguei para a dona Nair, certo? Tinha a compra, aí cheguei para a dona Nair. E me chegou um rapaz que um moreno, um marco, ele sempre tem primeiro. Então ele trouxe uns pão, pegou e me deu coisa ali. Eu fui pegar o pão dele, aí mais lá está fechado a porta lá. A dona não tinha aberto ainda.
Aí, para não ir, tá fechado, certo? Certo. Aí eu peguei o pão dele e fui lá pra rua, certo? Certo. Aí ele entrou para a tá fechado, pode entrar aqui por dentro, não. Mas ele foi o primeiro que entrou. Tá. Certo? Mas a gente vai averiguar, Então, pode aí, ficar mas depois tranquilo. tem mais gente de fora, tem gente que não conhece. Sim. Daqui mesmo eu conheço, né? Sim. E vem gente de fora, outra Sim. cidade, coisa, né? Nossa casa é a casa de Jesus, né? Vamos falar ainda, daqui mesmo, as pessoas daqui eu conheço, né? Sim. As pessoas de fora eu não conheço, tem gente que eu não conheço. Claro. Ninguém. Nossa casa ela é de Jesus e é aberta para todos indistintamente, né? Aí falei com o Marcelo agora, Marcelo, você quer dar uma música, gente de fora eu não conheço, daqui eu conheço, pode entrar, tudo, mas de fora a gente Tá não certo. pode entrar, então, Mas tá certo. Mas então, fique amanhã, tranquilo. Amanhã, conversar com a dona Ailha, Aham. dona Ailha não é cedo, né? Sim. Então alguém conversar com a dona Ailha, eu o primeiro que entrou para ele, sai conhece, então já está uma figura para ele. Então tá bem. Quem entrou, né? Agradeço o senhor pelo apoio, então, tá? Eu fico chateado, né? Porque há quanto tempo Claro, claro. dia, né? Sim, ótimo. Mas agradeço o seu apoio, Meu tá? pai, quanto tempo? Mais Sim. mais de 20 e poucos anos, Ótimo. mais de 25 anos de Sim. experiência que tem aqui, né? Sim. Ótimo. Eu fico chateado por causa disso aí. Não, mas não chateia não, porque isso faz parte do nosso progresso. A gente, na verdade, é como eu disse. O Rodrigo mandou da sala pra cá, pode fazer qualquer coisa aqui, né? Aham. Aqui, mexer aqui, uma compra, botar pra cá, pegar na rua, botar aqui, né? Certo. Esse qualquer coisa também, Mas nós vamos. Sim. Mas nós vamos fazer o melhor possível para a gente solucionar isso aí, tá? Fique tranquilo. Para mim, conversar com a dona aí, né? Aham. Eu preciso um dinheiro, né? Tá. Mas pode ficar tranquilo quanto a isso, tá? Alguém mais quer dizer alguma coisa? Quer fazer uma pergunta, uma colaboração, um acréscimo? Não? Bom, então vamos mais uma vez simplesmente agradecer. Embora eu também disse que nós devemos viver em agradecimento. E viver em agradecimento não é parar e dizer Deus obrigado, Deus obrigado. Talvez isso seja a última coisa que nós devemos fazer. Com palavras dizer Deus obrigado. Mas sim com atitudes vivermos como se nós estivéssemos gratos a Deus. Quando nós acordarmos e abrirmos os olhos, agradecermos por estar vivo, acordarmos alegres já é estarmos gratos a Deus. Reconhecer que eventualmente, embora eu esteja com uma enfermidade, uma dorzinha no joelho, uma artrite, uma artrose, uma dor na coluna, mas eu tenho a coluna, eu tenho os joelhos, eu tenho os pés e posso caminhar e buscar a minha cura, o meu tratamento. E desta forma nós estaremos sendo gratos a Deus. Quando nós olharmos para um de nossos irmãos, que também é filho de Deus, e amá-lo e tentar auxiliá-lo da melhor maneira possível, nós estaremos sendo gratos a Deus. Então talvez dizer Deus obrigado é a última coisa que nós deveríamos fazer como exemplo de nossa gratidão. Mas como a gente também tem o papel da reflexão, da conversa, então nós dizemos mais uma vez, Deus, obrigado. Muito obrigado mais uma vez a todos vocês.